Fala, galera da Educação Física Escolar, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser um pouco diferente, convidado mais do que especial. Nós vamos bater um papo aqui da relação do processo de aprendizagem, principalmente no ambiente escolar, com o cérebro. E nós vamos conversar com um fera do estudo da neurociência, ele que tem baseado seus estudos aí nos últimos anos, né, voltados para entender um pouco como que funciona essa máquina que nós chamamos de cérebro. E hoje nós vamos tentar fazer uma relação dessa das funções cerebrais, né, com o exercício, com o processo de aprendizagem, com a criança, com o estresse. E nesse momento, principalmente, que nós estamos vivendo, né? Essa crise, acredito até meio que existencial, né? Todo mundo tentando se encontrar ali. É um momento que está todo mundo bem estressado, né? Psicologicamente abalado. Então a gente vai tentar entender um pouco como que nosso cérebro trabalha nesse momento, como ele está trabalhando e como a gente pode auxiliar em alguns momentos, né? Então nós vamos ter aqui vou deixar para ele se apresentar. O Dr. Tawili Toné, diretamente de Fortaleza, Ceará. Estamos fazendo esse intercâmbio virtual entre Brasília, Distrito Federal e Fortaleza. Então se apresenta aí, Tawili, para a galera que está assistindo a gente. Bom, meu nome é Tawili, meu nome completo ele é um pouco complicado, né, um pouco difícil. Vai falar aqui de fisiologia, vai falar de moléculas, hormônios, neurônios, neurotrofinas, mas eu acho que o mais difícil vai ser o meu nome mesmo. O pessoal aprende Tawili Clausen Descragnoli Toné. Né? Então, quem souber escrever de primeira só ouvindo, vai ganhar uma casa no valor de 4 milhões de reais pagas pelo Dr. Raul. Rapaz, só esse nome completo é uma alfabetização praticamente. Eu aprendi só escrevendo meu nome. Aprendi, não soube escrever o nome completo, já sabia o alfabeto inteiro. Já estava de boa. Bom, eu sou psicólogo, né? Sou formado pela Universidade Federal do Ceará e tenho mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Federal do Ceará, que é a área de estudos, o ramo da psicologia que eu me especializei foi o campo das neurociências, onde eu tenho um livro publicado, já está na sua terceira edição, e já tenho praticamente uns 10 anos de experiência na docência, no ensino superior, fazendo pesquisa com exercício físico, com cognição, neuropsicologia, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui, porque, assim, nas minhas aulas, coincidência ou não, eu sempre falei muito bem, né, da educação física, Oh. que infelizmente, né, assim, é pouco valorizada, mas se os coordenadores, os diretores de escola soubessem a importância que a educação física tem, acho que o desenvolvimento cognitivo, emocional das crianças seria bem diferente, e especialmente falando também em termos de inteligência emocional, né? Não só para a saúde física, para o condicionamento físico, que é muito importante, não apenas para a saúde mental, né? Afinal, o cérebro, que é físico, ele também está ali processando a mente, então é muito importante, mas também para as questões racionais, né? Emocionais. Infelizmente, as pessoas não percebem essa relação, primeiro, que tem entre emoções, entre essa autorregulação emocional em termos de prosperidade na carreira e a relação da educação física com a inteligência emocional. Né? E o nosso papo aqui é um pouco diferente assim, em relação a isso que eu coloquei, que é a função cognitiva, né, especificamente. A questão do aprendizado é o que nós vamos conversar um pouco aqui, né, dentre outras coisas. Massa demais, Tawili. Eu também acho que às vezes também falta um pouco até de entendimento dos próprios professores de educação física da sua real importância, né? Sair um pouco daquela visão física, motora,
e talvez depois desse bate-papo aqui a galera consiga visualizar, né, outros meios, né, e a importância real da educação física como um componente curricular ali de alia para o processo que a gente vai conversar aqui da função cognitiva mesmo, do processo de aprendizagem das crianças. Quando a gente Tawili, por Não, favor. só complementar, assim, quando a gente conhece essa parte fisiológica, assim, molecular, pelo menos para mim, fica muito mais clara assim, a importância, né, de todos esses processos. Deixa eu dar um exemplo. Sim, Eu trabalho também em empresas, né, realizando alguns treinamentos com liderança, e para mim é uma grata surpresa saber que quando a neurociência entrou nesse campo, da questão organizacional foi uma justificativa, né, embasada cientificamente da importância de um bom clima organizacional, né, de bons relacionamentos. Que isso tem a ver? Que quando você tem um clima bom numa empresa, as pessoas estão vivenciando emoções positivas, isso traz modificações fisiológicas e cerebrais que elevam a performance dos colaboradores, né, o insight, a criatividade, a resiliência, a tomada de decisão, a saúde física, né, diminui o absenteísmo. Então, você entendendo esse processo fisiológico, fica bem claro para as pessoas a importância que assim, diversos aspectos, né, que são diversos aspectos. No nosso caso aqui, a importância da educação física. Então, o meu objetivo aqui na nossa conversa é tentar elucidar, né, se deixar bem claro para os colegas professores, escolares de forma geral, mas também, enfim, no ensino superior, mas especialmente professores da educação física, dessa importância que o exercício tem na saúde cerebral, né, potencializando o aprendizado das crianças, entendendo como isso ocorre fisiologicamente. Né? Vamos buscar esse objetivo aí, deixar bem claro esse mecanismo aqui para os nossos colegas. fantástico. Acho que só pela introdução a galera já vai falar, meu Deus, é aqui mesmo que eu quero estar, né? Tá, Willy, a gente está vivendo, como a gente começou, né, um momento bem crítico, assim, né? E o estresse psicológico está bem pesado, principalmente nas crianças. A gente tem crianças que estão tendo aula virtualmente, né? Outras não, outras estão mais sem muito ter o que fazer, né? Os pais trabalhando também, muitos trabalhando de casa, outros também com dificuldade. O que que você poderia falar para a gente dessa barra emocional, o estresse? Pode causar, atrapalhar, e a relação, agora puxando a sardinha para a educação física, como o exercício físico, não sei, como que eu posso, não sei se ele choca, ou como o exercício físico pode contribuir para minimizar esse estresse psicológico, principalmente nesses momentos que esse momento de confinamento é um momento muito preciso do estresse, né? As pessoas fala um pouco para gente sobre essa situação. Assim, o período que a gente está vivendo hoje, né, esse tempo de quarentena, pandemia pela Covid-19, os diversos estudos científicos ainda apontam que uma medida para mitigar esse contágio e tentar retardar ou evitar o colapso no sistema de saúde é realmente o distanciamento físico das pessoas. Eu nem diria isolamento social, porque, por exemplo, a gente está aqui, eu estou aqui em Fortaleza, está em Brasília, e a gente está em conexão, né? Então, as pessoas podem, né, estar, digamos, unidas socialmente através da tecnologia. Né? Então, o isolamento social é uma tecnologia que eu nem sei se aplica tanto assim, mas o distanciamento físico, sim. É importante que nós estejamos distantes fisicamente. Né? Tem pessoas queridas aqui em Fortaleza, familiares, pessoas que a gente não pode estar junto, né, visitar, receber visita por medo desse contágio, né? A gente contagiar, a gente ser contaminado. E segundo diversos estudos, realmente esse vírus ele tem uma alta transmissibilidade, né, esse novo coronavírus, e essa medida ela tem esse efeito paliativo, digamos assim, para evitar algo de pior, na medida que a gente nem sabe assim quem é grupo de risco, né? Isso eu falo com segurança, que já estudei bastante sobre isso. Nós temos os vários grupos de risco bem estabelecidos, mas tem pessoas que são jovens, que não têm doenças prévias, não tem quaisquer comorbidades, mas eventualmente eles podem sofrer complicações importantes até a falecer. Né? Eu conheço parentes
desconhecidos meus, que estão nesse quadro, né? Ontem mesmo recebi a notícia de uma cunhada de um amigo meu que ela estava entubada, né, no HGF, no hospital aqui em Fortaleza, e ela é uma pessoa, assim, aparentemente saudável, né? Ela não era tecnicamente enquadrada no grupo de risco. Então, a gente tem que realmente estar distante e estar confinado. Agora, você imagina para uma criança estar confinada, cheio de energia, né, cheio de vontade de brincar, de se expressar, de passear, né? Os meus filhos aqui, eu falo que vou no mercado, quero ir também, né? A gente comenta, hoje foi engraçado, a gente comentou do pediatra, não sei o que, o doutor Fernando, aí o mais novo, né, o Theo, quero ir no doutor Fernando, eu quero ir lá, a carência está tão grande que eles estão pedindo para ir no pediatra. Que até do médico está pedindo, né? Até do médico, né? Não, eu quero tomar injeção, mas é na testa, não, me dá, por favor. Assim, quero sair, nem que seja para tomar injeção na testa, ver como a gravidade está grande, né, essa questão do isolamento. E isso causa, a gente, né, assim, ri assim, para aliviar, né, a situação, porque afinal a gente precisa, né, assim, também de ter esse alívio, né, assim, levar um pouco com mais leveza esse momento, porque senão a gente pode padecer, né, desses efeitos deletérios do estresse. Então, e as crianças, assim, a gente até compreende um pouco a situação, né, a gente entende a questão da pandemia, da questão do vírus, só que a criança não tem assim, esse alcance, né, cognitivo para compreender, para ter consciência do que está acontecendo. Ela não sabe por que eu tenho que ficar preso, né, assim, durante todo esse tempo. A gente nem sabe quando a gente vai voltar, né? A gente está gravando esse vídeo aqui agora, o pessoal que está vendo a gente, não sei quando é que eles estão vendo, se saiu do isolamento ou não, né, quanto tempo isso vai durar, mas isso acaba sendo estressante. O estresse, ele, apesar de ter os seus efeitos positivos, apesar de ser, digamos, programado, ter sido programado biologicamente, vamos dizer assim, para o nosso bem, para nos dar energia, para nos dar força, nos dar vigor, nos dar atenção, rapidez, explosão muscular, enfim, para superar adversidades, para enfrentar predadores, para superar questões adversas e permitir a sobrevivência do indivíduo da espécie. Só que quando ele perdura, quando ele entende mais e crônico, ele começa a gerar uns efeitos importantes. E isso mesmo no adulto, e a criança é ainda mais sensível. A criança, o cérebro dela está em desenvolvimento, que nós chamamos de plasticidade cerebral. O cérebro termina de amadurecer por volta dos 20 e poucos anos de idade. Aí você imagina a criança está por volta dos seus 5, 4 anos, 8 anos, o cérebro ainda está em desenvolvimento, a vulnerabilidade. Social, né? Exatamente, né? Tá mais sensível, está mais vulnerável. E o estresse, infelizmente, ele tem um potencial neurotóxico, né? O estresse, quando a gente está estressado, é mais ou menos assim. Nós temos uma regiãozinha aqui no cérebro que nós chamamos de amígdalas. Ela fica bem aqui, mais por trás do olho, mais ou menos por aqui. A gente chama de não confundir com as amígdalas da garganta, né, do sistema imunológico, são outras amígdalas. Essas são as amígdalas cerebrais que eu estou me referindo. São estruturas neurais que, dentre outras funções, elas despertam quando você vê um perigo, quando você vê uma ameaça. Elas vão ativar outra estrutura, chamada de hipotálamo, que vai liberar uma química por uma outra estrutura, uma glândula, chamada de glândula hipófise ou pituitária. Os nossos colegas professores da educação física certamente sabem que estruturas são essas. Inclusive, falando para especialistas, fica até mais à vontade, né? Quando falo para o leigo, eu começo a me meter esses nomezinhos, o pessoal, né, já fica meio tenso, né? Mas falando para colegas profissionais, aí já é outra coisa, o pessoal já entende bem. Então, a pituitária libera o ACTH na corrente sanguínea, que chega na suprarrenal e estimula a liberação do cortisol, né? Quem sou eu para falar isso para colegas professores da educação física? Mas, enfim, o cortisol em excesso, ele penetra no nosso cérebro e ele ocupa receptores e ele pode causar um efeito deletério, ele pode causar a morte de neurônios, né? Então, nós temos, por exemplo, exame de neuroimagem de pessoas que tiveram transtorno do estresse pós-traumático, né, que é um problema que acontece quando a pessoa está com um estresse muito grande, uma guerra, um sequestro, alguma coisa, e ela fica tendo aqueles flashes daqueles momentos adversos, não consegue se centrar mais, está perturbada, como se estivesse em constante, como ela se sente como se estivesse ainda naquele ambiente de perigo, apesar de ter voltado para casa, estar numa situação de paz, mas o cérebro dela entende que ela ainda está naquele perigo, então ela está em constante sofrimento, é um problema. E no exame de neuroimagem você vê nitidamente o hipocampo atrofiado
das pessoas que estão no estresse pós-traumático. O hipocampo, uma estruturazinha cerebral que é fundamental para o aprendizado, é fundamental para o aprendizado espacial, para o aprendizado verbal, para a consolidação de experiências. Imagina para uma criança que está na escola aprendendo um monte de conteúdo novo, a importância que essa estrutura tem. Então, se a criança está muito estressada, esse cortisolzinho na corrente sanguínea dela vai prejudicar a sua saúde cerebral, né? E o exercício físico é fundamental para aliviar esses efeitos. Massa demais. Parece, a gente, na educação física, a gente estuda também um pouco, bem sim, eu acredito que seja bem superficial a questão do sistema nervoso central, né? Mas a gente consegue identificar bem, assim, e aí lembrando, sabe, aquelas coisas que você fica, caramba, velho, aquela hora que o professor falou desse negócio era para isso que serve esse troço. Então é bem legal mesmo, cara, bem interessante. E você começou a falar do exercício com relação ao estresse, né? E o exercício em relação à função cognitiva. Como que é benéfico, a gente sabe, né? Esse exercício, assim, sendo moderado e do jeito certo, a gente sabe que fisicamente a gente está preparado, como eu falei no começo. A gente da educação física, a gente tem um olhar meio técnico para o exercício, né? A gente pensa no exercício como um bem-estar físico, um bem-estar motor, né? De, sei lá, o idoso ter uma mobilidade melhor, o adulto ter uma melhor. Então, mas e a função cognitiva? Principalmente falando do aluno na escola. Qual o impacto desse exercício que seja regular, né? 30 minutos por dia, que diz a Organização Mundial da Saúde, né? E até alguns estudos eles colocam esse mínimo aí. Mas qual o impacto desse exercício para a função cognitiva? Como que o exercício ajuda a ligar a chavinha do conhecimento ali, sabe? Pronto, isso aí é um assunto bem interessante, isso aí é um campo que sempre me chamou muita atenção, né, na neurociência, e eu, enquanto psicólogo e estudioso das neurociências, né, assim, um campo da psicologia que fala mais sobre isso é a neuropsicologia, né, e ela exatamente está voltada para estudar as funções cognitivas, né, que são aquelas funções psicológicas que têm a ver com a aquisição de conhecimento, né, então, cognição tem a ver com conhecimento. Então, a atenção, a percepção, a memória, a aprendizagem, a linguagem, são todos exemplos de funções cognitivas, que são funções mentais que ocorrem no cérebro e que permitem esse comportamento, né? Permitem a gente agir, se adaptar ao meio ambiente. Então, a atenção, por exemplo, enquanto função cognitiva, a atenção é aquela função cognitiva que tem como o seu objetivo permitir a gente focar em algum estímulo. Então, eu estou numa sala de aula, tem vários estímulos, a professora está falando, os coleguinhas estão conversando, tem as pessoas que passam lá fora, tem as minhas memórias, a minha história, e é importante que eu mantenha a minha atenção no que a professora está falando, a despeito de todos os distratores. Então, a atenção é fundamental, e a atenção é uma função neural. Existem diversas áreas neurais que permitem que a gente gerencie a nossa atenção. A gente pode dizer, inclusive, que digamos, essa diferencial cognitivo do ser humano em relação aos outros animais é exatamente essa habilidade de gerenciar a própria atenção. Se você vê um outro animal, ou até uma criança pequena, ela não consegue fazer isso, ela é levada ao léu, assim, de acordo com os estímulos que sobrevêm, né, no ambiente. Então, ela está aqui, alguém abre a porta, ela vai direcionar a atenção para lá. Nós, adultos, a gente está aqui conversando, está focado, alguém abre a porta, a gente consegue manter a atenção, consegue manter um diálogo e não se distrair. Uma criança pequena e os animais, e outros animais, eles não têm essa capacidade, né? A percepção é aquela função cognitiva que permite a gente interpretar as coisas no ambiente, né? Assim, dar sentido aos dados sensoriais, né? E as experiências que a gente interpreta, a gente vai fixar. A gente vai transformar aquilo num aprendizado, para transformar numa memória, né? Para transformá-la em lembranças.
e a partir daquilo que eu sei, as memórias que eu vivi, os aprendizados que eu tive, eu posso utilizar palavras para me comunicar, para entender a mim mesmo, entender o outro, comunicar ao outro aquilo que eu estou sentindo, que aí eu estou falando de uma outra função cognitiva, que é a linguagem. Enfim, então, as funções cognitivas são fundamentais nessa adaptação da pessoa ao seu ambiente. Imagina para uma criança que está em desenvolvimento, que está procurando se adaptar ao mundo, que está cheio de informação na Isso que eu ia escola, falar. né, estão colocando O para ela turbilhão uma de função informação, na verdade. fundamental. Desculpa te cortar, mas na verdade esse turbilhão de informações é ao mesmo tempo, né? Tudo isso que você está me falando assim, a criança está aprendendo ao mesmo tempo. Ela está tendo o aprendizado ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela está tendo que aprender a sentar e focar, ela está tendo que aprender a se concentrar, a não se distrair, a falar, a ouvir, a entender o significado das palavras, a entender o fonema das palavras. Então, tudo ao mesmo tempo. E em termos emocionais, para a criança, é muito mais importante o que o coleguinha dela está falando, o que o parzinho dela está falando. Então, tende a atrair muito mais a atenção o coleguinha dela chamando a atenção dela do que a professora lá na frente passando uma matéria que ela nem sabe se vai usar. Né? Então, ela está aqui estudando vírus, bactéria. Tudo bem que agora com o coronavírus fica até mais fácil da gente entender a importância desse conteúdo. Né? A pessoa comprando sabonete bactericida para combater a Ajudar. questão do vírus, né? Apesar de que o sabonete em si, né, como ele quebra a gordura, ajuda, mas assim, né, a pessoa às vezes não sabe a diferença de um vírus de uma bactéria, né, que falou, para que eu vou precisar saber disso, né? Então, hoje está mais claro. Mas tem uma série de conhecimentos na escola que a criança não vê a aplicabilidade daquilo e para ela acaba não sendo significativo. Então, é bastante desafiador para o professor, né, ensinar e transformar aquele conteúdo em algo consistente, algo permanente na mente dela, que ela possa ter algum engajamento afetivo. Então, para ela, muito mais emocionante, muito mais atraente, afetivamente falando, que o coleguinha dela está falando, o coleguinha dela falando sei lá, do Pokémon, né, sei lá, Brawl Stars, que é um jogo lá que meu filho gosta, por exemplo. Então, é muito mais importante, chama muito mais atenção, é muito mais emocionante, literalmente falando, do que o que a professora. Então, do que a professora está falando. Então, a questão desse direcionamento da atenção, ele é muito importante nesse momento, né? E nós sabemos que quando a pessoa está estressada, ela tende a querer aliviar, né? Então, se o aluno está estressado, ele quer fazer aquilo que dá prazer para ele, né? Então, aquela criança muito bagunceira na sala de aula, o professor é importante que ele fique logo atento. Peraí, que tipo de sofrimento possível essa criança está passando? Né? Porque às vezes aquela perturbação lá na escola tem a ver com alguma questão de sofrimento que ela está passando em casa. Ou alguma questão de temperamento, que é um outro aspecto também, inclusive eu estudei na minha tese, essa questão que as pessoas devem colocar no seu radar também para interpretar os comportamentos das crianças. Né? Nem tudo é uma questão de estresse que a criança está passando, de repente é o jeitinho dela, a personalidade dela. A gente tem que saber diferenciar. É claro que quando estiver sob estresse, aquilo vai ser potencializado. Né? Mas, né, assim, esse cuidado com as funções cognitivas, especialmente nessa época de desenvolvimento, né, assim, psicológico, físico mesmo, corporal, da criança pequena, primeira, segunda infância, ele é fundamental. Né? Aí você me perguntou da importância do exercício físico para a cognição. O que eu andei estudando foi algo bem interessante, que é o seguinte: nosso corpo, o exercício, ele tem dois tipos de gordura, né? A gordura branca e a gordura marrom. A gordura marrom é uma gordura saudável, uma gordura que transforma a comida em calor. Né? A gordura branca ela não seria saudável, a gordura marrom sim. Quando você pratica exercício, essa gordura branca é transformada em gordura marrom. E essa gordura marrom, ela libera uma substância chamada de irisina. Né? Uma substância que fizeram estudos recentemente, viram que ela tinha um potencial terapêutico muito interessante, muito promissor para a doença de Alzheimer, para ter uma ideia. Ela seria estão querendo fabricar medicamento à base de irisina para tratar paciente com Alzheimer. Então, você vê que
exercício físico produz erisina e cognição, Alzheimer, daí você começa a tirar, né, vê a importância da relação sim, dessa temática, né? E o seu corpo, a sua gordura marrom produzindo erisina, o que acontece? Libera na corrente sanguínea, a erisina atravessa o que nós chamamos de barreira hematoencefálica, barreira dos vasos sanguíneos do cérebro, ela vai penetrar no cérebro e lá ela vai estimular a síntese, a produção e liberação de uma substância chamada de BDNF. BDNF, isso é muito importante. Né? Eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente até anotar esse nome, né? BDNF. É um acrônimo, né, de uma sigla chamada, a expressão completa é Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, o que é fator neurotrófico? Né? O que é uma neurotrofina? Neurotrofina ou fator neurotrófico são proteínas que têm a função de estimular o crescimento dos neurônios, estimular a neuroplasticidade, de estimular até o nascimento de novos neurônios, que nós chamamos de neurogênese. Né? Então, o nosso cérebro, como você sabe, como quem está assistindo a gente sabe, ele é plástico. Ele se modifica a cada nova circunstância, permitir essa adaptação, e na criança a plasticidade está a todo vapor. Então, ela precisa bastante dessa substância, né, para estimular esse crescimento dos neurônios, para que os neurônios se conectem com mais vigor, com mais consistência. E é interessante que as pessoas que sofrem de problemas psiquiátricos, problemas emocionais, têm problemas nessas neurotrofinas ou nessa condição neuronal, digamos, adversa, neurônios atrofiados, neurônios inflamados, e as neurotrofinas vão reverter isso. Então, veja, eu pratico exercício, a gordura marrom libera erisina, a erisina penetra no cérebro e estimula a síntese e liberação do BDNF, que tem o seu receptorzinho, né, que eles chamam de TRK, que é de tropomiosina relacionada à quinase, né, é o nome do receptor que acopla esse BDNF, onde o BDNF ele vai surtir o seu efeito e estimular ali a síntese de mais membrana plasmática para o neurônio ele criar suas ramificações, né, e criar as suas conexões e assim permitir o maior né, entrelaçamento lá das suas conexões. Em termos de função cognitiva, o processamento da informação vai ficar muito mais rápido, muito mais fluido. Então, o exercício físico ele acaba estimulando esse BDNF, que é esse fator neurotrófico do cérebro, que estimula não só o crescimento dos neurônios, como o nascimento dos neurônios, como também protege o cérebro da morte de neurônios, permitindo a sobrevivência dos neurônios, que eu falei que o estresse ele acaba influenciando. Então, se a gente está num período de estresse, cuja fisiologia do estresse crônico intenso acaba prejudicando o funcionamento dos neurônios, o exercício físico ele serve como um buffer, né, como uma espécie de um filtro que impede com que esses efeitos negativos do estresse surjam. Então, veja a importância que é a atividade física na infância e a importância que é a atividade física, ou melhor, o exercício físico nesse período de quarentena. Fantástico, cara. Então, deixa eu ver só para a gente sintetizar um pouquinho. O exercício físico tem a liberação, né, do PDNF que você falou, e isso influencia no processamento ali dos neurônios, né? Como você falou, na construção, até num linguajar de educação física, assim, vamos supor que o hormônio está hipertrofiado ali, ele precisa de um estímulo para que ele não faça uma catabolização, né? Então, aí o exercício físico faz essa liberação. Então, o meu entendimento é que esse exercício, principalmente na primeira infância ali, uma criança que está só de educação infantil, numa idade pré-escolar, ele perpassa o divertir, ele perpassa o momento de diversão. Ele, na verdade, ele se torna um momento essencial para que o aprendizado seja, não talvez significativo, mas que ele seja mais efetivo. É mais ou menos isso que eu entendi? Sim, sim, eu vejo dessa maneira.
a criança, na hora da atividade física, né, da aula de educação física, onde ela se movimenta, onde ela gasta energia, onde ela bota os músculos dela para trabalhar e a sua função cardiovascular também fica a todo vapor, fazendo o sangue circular no organismo. Um outro efeito também que eu não citei do exercício físico do cérebro é que ele estimula essa vascularização cerebral, né? A perfusão sanguínea aqui no hipocampo também é aumentada e também no córtex frontal também é aumentada, então ele permite com que o cérebro ele receba mais oxigênio, que ele receba mais nutrientes, que os neurônios fiquem mais bem alimentados a partir da atividade física. Então, o exercício não só estimula o crescimento, o nascimento, a plasticidade neuronal pela estimulação da síntese e liberação do BDNF, mas também estimula essa vascularização cerebral. E aí a criança, depois que finaliza ali a sua atividade, a sua educação física, ela vai para a sala de aula, o cérebrozinho dela está ali, ó, e fora as neuroquímicas, né, que são liberadas, a serotonina, a noradrenalina, as endorfinas, então ela sente uma maior disposição, ela sente um maior bem-estar. Né? Quem está vendo a gente aqui sabe, se você está um pouco cansado, claro, não aquele cansaço também de estresse exagerado, muitas noites sem dormir, não, mas está um pouco cansado, você pratica uma atividade física, você fica mais revigorado, né? Você acaba se sentindo Sim. bem. Né? É claro que aqui a gente está falando de educação física na escola, então não é um exercício apenas uma vez na vida. Né? Claro que a frequência da atividade física eu acho que ela deveria ser maior, inclusive. Você pode até, depois eu quero até te ouvir, saber como é que é um pouco essa dinâmica na escola, né? Assim, a frequência de aulas, né? Mas era importante que todo dia as crianças fizessem alguma atividade física, porque o efeito, inclusive, mais benéfico do exercício é do treinamento, né? Não é do exercício agudo apenas. Não que não tenha efeito, o exercício agudo também tem efeito, mas o treinamento, a sequência de vários dias praticando atividade física, isso vai gerar um efeito mais duradouro, com tudo isso que eu citei, da vascularização cerebral, com a estimulação do BDNF, crescimento, a expansão dos neurônios, mas também outras questões, né, incluindo a saúde imunológica. Né? Em tempo de quarentena é muito importante a gente ter uma imunidade fortalecida. E o exercício físico tem esse poder também, exercício físico moderado. Né? O adulto, às vezes, ele gosta de exagerar, né? Ele faz um exercício físico de alta intensidade, os estudos já que isso já acaba prejudicando, né, a função imune. Então, é aquela história, a questão do equilíbrio, né? Então, para a criança, o exercício físico não apenas ajuda a combater os efeitos do estresse, não apenas ajuda a estimular a função cognitiva, o aprendizado, o bem-estar, mas também fortalece a função imunológica, né? Sensacional, cara. Você falou da educação física, da relação, né, da quantidade de aulas. A gente sofre uma dicotomia na educação física, né, principalmente no Brasil, porque numa educação infantil, por exemplo, existem muitos locais, depende muito do Conselho de Educação Estadual, ou no caso aqui distrital, mas muitos lugares que a educação física dentro da educação infantil, ela é um componente obrigatório. A educação física, segundo a LDB, ela é um componente obrigatório, então tem que ter, né? Na educação básica, só que na educação infantil, em muitos lugares, é o próprio pedagogo que faz essa aula, porque não é obrigatório que esse exercício, que essa aula de educação física seja ministrada por um professor de educação física. Quais são os Então já prejuízos tem disso? totais, né? Pastor? Porque a pedagoga, ela, não estou desmerecendo o trabalho da pedagoga, muito pelo contrário. Eu acredito que quando você coloca a pedagoga para também fazer uma aula de educação física, você sobrecarrega ela. E assim, de tudo que a gente está conversando aqui, a gente está percebendo a importância de um exercício físico de qualidade. Então, para ter um exercício físico de qualidade, vou dar um exemplo aqui de um curso superior de pedagogia. Ela tem um semestre não é nem de educação física. Muitas faculdades de pedagogia, dentro da faculdade de pedagogia, professor é mestre de jogos e brincadeiras ou de atividades lúdicas, alguma coisa do tipo. Então, é muito pouco, o conhecimento prévio de uma pedagoga é muito pouco
para fazer um trabalho efetivo, né? Existem países, existem sistemas educacionais que a educação física é diária, obrigatória, todo dia. Todo dia é uma aula de educação física. Aqui no Então, Brasil, assim, varia no máximo 2 aulas de educação física por semana obrigatórias. Então, é, como você falou no começo, né, às vezes, os coordenadores, orientadores educacionais, diretores que estejam assistindo a gente aqui, olhem com mais carinho para essa disciplina, né? Que a importância não só física e motora, como a gente está vendo aqui, né, com todo o processo de um ensino-aprendizagem, a função da educação física dentro desse processo de ensino-aprendizagem, ele se torna tão importante quanto a função do pedagogo da aula que traz o conhecimento técnico para os alunos, né? eu fiz uma disciplina optativa no curso de pedagogia na época da graduação. Era o brinquedo como instrumento no desenvolvimento da criança. Engraçado que até hoje me lembro o título da disciplina e que não era curto, né? E a gente estudou Vygotsky, dentre outros autores. Inclusive no livro A Formação Social da Mente do Vygotsky tem um capítulo só para isso, né? Essa questão da importância do Sim. brinquedo. Então, pelo que você falou, a impressão que eu tenho é que a pedagoga, quando ela vai assumir essa função na atividade física, ela não vê muito o olhar do exercício físico em si, mas do papel do lúdico, no caso, né? Assim, para o Lúdico, desenvolvimento exatamente. da criança, e acaba, assim, inevitavelmente, por desconhecer, pela questão do treinamento em si, deixando de lado um pouco a importância da atividade física em si, né? Faz sentido isso? E acaba limitando, na verdade, né? Sim, com certeza. E acaba limitando o próprio aprendizado. Eu, como professor de educação física, hoje eu dou aula para infantil, já dei aula para educação infantil. Hoje eu dou aula para o Fundamental 1, então eu pego o aluno no primeiro ano do Fundamental 1. Na primeira semana de aula, eu já consigo identificar se esse aluno. Oi? Verdade, desculpa aí, não, você falou Fundamental 1, qual a idade das crianças? Que eu não desconheço. 5, 6 anos. 5, 6 anos. Tá. É porque varia um pouco, né? Mas é entre 5 e 6 anos. Então eu consigo identificar na hora, na de aula, eu já consigo identificar a criança que teve um professor de educação física na educação infantil e uma criança que não teve um professor de educação física na educação infantil. É bem gritante a diferença, a base motora que vem uma criança que já tinha um trabalho de professor. É claro, nós estamos falando de profissão, de que cada um tem o seu jeito, a sua forma de trabalhar. Vai ter professor de física que faz um trabalho bem meia boca, como tem professor de educação física que faz um baita de um trabalho, como tem pedagoga que mesmo com uma limitação técnica faz um trabalho excepcional com o movimento também. Mas a gente consegue perceber nitidamente quem trabalhou com educação física técnica na infantil e quem não trabalhou. E isso já vem para uma próxima pergunta que eu quero te fazer. Na verdade, é para a gente fechar aqui, né? A última perguntinha. Que é a relação do exercício, porque o que a gente fala? Nós estamos falando de um processo de ensino-aprendizagem. O nome já diz, é um processo. Então, eu começo lá embaixo, lá na educação infantil, aí vem trabalhando, desenvolvendo, passa pelo Fundamental 1, passa pelo Fundamental 2, vai para o ensino médio, e do ensino médio cada um segue sua vida. Esse processo de ensino-aprendizagem, o exercício, a visão do exercício como uma ferramenta, assim, para a criança na idade escolar, para que ele seja adulto ativo. Então, qual é a ideia dessa minha pergunta? É que você fale para a gente ainda que tem um estímulo positivo desse profissional de educação física, desse professor dentro do ambiente escolar, para que ele auxilie, né, o seu aluno ali naquele momento, num futuro, para que ele seja um indivíduo que tenha um estilo de vida ativo. O estilo de vida ativo que eu penso, que eu falo, é assim, que ele
que ele tenha alguma atividade física que ele gosta de praticar, de fazer, né? Que ele possa manter a sua saúde física, que vai manter a sua saúde mental, principalmente quando ele for adulto. Então, qual é o impacto, qual é a ligação que o professor de educação física tem lá na idade, na idade escolar para o futuro? Ah, aí tem uma série de variáveis, né, envolvidas. Eu participo de um projeto aqui em Fortaleza, né, na faculdade, chamado O Cariote, que, trocando em miúdos, é um projeto voltado para a prevenção da obesidade na infância. E a gente fala muito sobre isso, né, essa importância que é você estar cultivando, ensinando a criança a cultivar hábitos saudáveis desde já, para que ela leve esse estilo de vida para a sua vida adulta. Nós temos no nosso cérebro algumas estruturas interconectadas subcorticais, né, que estão mais escondidinhas lá dentro do cérebro, abaixo do córtex, né, o córtex é aquela camada, aquelas minhoquinhas, né, as miolinhos, e abaixo do Uhum, córtex você tem as corticais. Você tem um grupo de estruturas que a gente chama de núcleos da base. Então, os núcleos da base, eles têm a ver com hábitos, vamos falar assim. Aquilo que você está acostumado a fazer todo dia, aquela sequência de comportamentos. Então, quando você acorda, sei lá, um exemplo bem todo, para que lado da cama que você vira, qual a primeira coisa que você faz quando acorda. Repara que sempre a gente tem algum ritual. Né? Assim, todo dia a gente tem mais ou menos aquele mesmo padrão de comportamentos, né, a serem feitos. A gente vai dirigir um carro, por exemplo, né, a gente não para pensar na marcha, né, aquelas coisas que a gente pensava assim que estava aprendendo a dirigir. Né, então a gente vai e freia e reduz a marcha, enfim, vai conversando, para do sinal vermelho e vai conversando, nem presta atenção no que está fazendo, automaticamente você vai se movimentando. Então isso tem a ver com esse grupo de estruturas, né, chamado de núcleos da base. Então eles vão se forjando e vão fortalecendo essas conexões, consolidando essas conexões a partir dessa experiência de vida. Então, você imagina uma criança que, desde a infância, foi estimulada a praticar atividade física, né? A praticar exercício físico. Quando ela chega na sua fase adulta, o pequeno acabou de chegar aqui, abriu a porta e fechou e saiu. Eu estava esperando a hora de chegar aqui e aparecer na frente do vídeo. Mas, quarentena é assim, né? Aí, tem que fazer. aí eu até me lembrei da matéria, acho que foi no Globo News, que a médica estava falando da pandemia, não sei o que, aí a criança chegou também, mexeu na câmera, fez um. Não, depois, cuida dela aí, já a gente retoma o nosso link, né? Engraçado, né? Bem isso, sim. Pena, né? Então, aí ela vai praticando aquela atividade física e vai fortalecendo aquelas conexões. E o exercício físico, quem está vendo a gente que sabe, quando você começa a criar esse hábito, você fica viciado, né? Assim, você não consegue largar. Né? Se você fica um tempo sem, você começa a ter quase que sintoma de abstinência também. Né? Assim, você cria quase que uma dependência, né? Porque diferentemente da droga, que é uma substância que você coloca para dentro do corpo, o exercício físico não deixa de ser, não é droga, claro, né? Que droga, o conceito de droga não é esse, mas assim, tem a ver com uma química também que é liberada, né? Substâncias que são liberadas a partir de um comportamento que você tem. Né? Então, o usuário de droga ele tem um comportamento que coloca uma química para dentro. O praticante de exercício físico ele tem um comportamento que ele gera também uma química, só que uma química que você mesmo produz e que gera uma satisfação. Então, você imagina a criança que tem esse hábito. E você tocou num ponto importante, que são os estilos. As crianças têm diferentes preferências, os seres humanos, né, têm diferentes preferências. Então, tem aquele que gosta de um esporte coletivo, tem aquele que gosta de um esporte individual, tem aquele que gosta de natação, tem aquele que gosta de corrida, tem aquele que gosta de um vôlei, tem aquele que gosta de um futebol, tem aquele que gosta de luta, né? Enfim, são vários estilos de esporte, de atividade física diferentes, e a gente tem os nossos, né? Quando eu era criança, criança não, perdão, adolescente, e até hoje também, um esporte que eu mais gostei da minha vida foi o skate, né? O skateboard, que é um esporte que você pratica só, assim, não pratica, você pratica só na hora que está efetuando, mas existe uma troca social também com os outros, as outras pessoas estão
praticando também aquele esporte com você. Você executa os movimentos sozinho, o esporte que você só depende de você para executar ali as manobras, enfim, mas ele fica muito mais divertido, interessante, quando você tem um grupo de pessoas ali compartilhando com você daquela mesma experiência, né? É um evento social. Então, para a criança é muito importante que ela se identifique. Qual é o esporte que a atrai mais? Não é um esporte coletivo? É um esporte solitário? É uma luta? É um skate? É um judô? É uma natação? Qual é o esporte que faz brilhar os olhinhos ali da criança? Então, na medida que ela encontra, né, que ela se encontra, que o professor de educação física, na sua sensibilidade, na sua experiência, no seu preparo técnico e no seu olhar humano, ele consegue identificar esse componente, Arte, essa né? preferência na criança, ela vai se identificar com aquele esporte e vai levar provavelmente para o resto da vida. Mas e quando ela estiver praticando aquele esporte, ela vai estar feliz, satisfeita, vai estar colocando o seu corpo para se movimentar, afinal a gente foi feito para isso. Não esqueçamos que o ser humano ele passou milhares e milhares de anos se movimentando muito, e apenas de poucos anos para cá que a gente criou uma tendência ao sedentarismo. Hoje em dia, infelizmente, a nossa cultura, a questão tecnológica, a forma como a nossa sociedade está organizada, ela leva a gente a ser sedentário, né? A gente é levado a ficar sentado o dia inteiro na frente de um computador, muitas vezes, e quando chega em casa, depois de um dia estressante de trabalho, você vai ficar sentado olhando para a TV e comendo. Então, a gente, né, é uma armadilha para o sedentarismo, né? Isso é péssimo, não só para um ganho de peso mórbido que possa vir a ter, no caso de obesidade, mas também para a questão As da saúde mental. consequências, né? As doenças, as consequências que isso causa. Questões emocionais, questões psiquiátricas, tem uma série de consequências o sedentarismo. Com Não é certeza. só a questão, uma tendência para o infarto, mas uma tendência para uma ansiedade, tendência para uma depressão, tendência para uma irritabilidade. É claro que, de novo, as pessoas têm temperamentos diferentes, mas se ela pratica exercício físico, atividade física de forma regular e moderada, ela vai ter uma série de benefícios, inclusive a questão mental. O exercício físico, ele serve para a saúde mental, deixar isso bem claro aqui, e para potencializar as nossas funções cognitivas, como eu explanei há pouco na questão fisiológica da liberação do BDNF. Então, o que eu costumo dizer, assim, Otawili, com relação a essa experiência? Que o professor de educação física, ele precisa oportunizar para os seus alunos o mais variado possível de situações de aprendizado. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao longo do processo de aprendizagem lá, como eu já falei, que começa lá na educação infantil, vai até o ensino, o professor ele precisa oportunizar para os alunos vivências diversas, porque como você falou, tem o aluno, tem outro que vai gostar de fazer uma coisa, outro que vai gostar de outra, e assim, eu como professor de educação física, qual é a minha função? Eu vou oferecer para ele o máximo possível que eu consigo de informação, principalmente de variações de situações de exercício, para que chegue uma hora, que a hora que ele vá fazer a escolha, que ele tenha na sua lembrança, né, as situações vivenciadas dentro do ambiente escolar e vou te dar um exemplo prático. Dei aula de circo por muito tempo para alunos do ensino médio. E hoje, a atividade circense dentro do ambiente escolar é bem difícil de você olhar e saber alguém que faça, né? É bem necessita de um investimento, não só um investimento de material, mas um investimento técnico também do profissional. Então, eu trabalho com um circo no ensino médio. Hoje, eu tenho, cara, pelo menos uns 4, 5 ex-alunos que ou ele com, é, com palhaço, né, com a arte do clown. Tem um aluno que hoje ele utiliza o circo como exercício físico para manutenção da saúde. Então ele faz tecido, trapézio e lira para se manter bem. Tem um aluno que me retrata que
conheceu o circo através das minhas aulas, e ele trabalha com teatro, e hoje ele desenvolve ações de circo dentro do teatro. Quem realmente apresentou para ele fui eu lá quando ele estudava no ensino médio. Então, pequenas coisas, assim, num universo de sei lá quantos mil alunos já passaram por mim, eu tenho quatro, cinco que hoje que eu sei, né, que, que gostam de trabalhar com o circo. É mínimo, é ilusório? Talvez, para alguns pode ser, para mim é fantástico, para mim é uma sensação de dever cumprido. Eu sei que é igual o aluno, você que está no ensino superior já não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho alguns alunos também, alguns ex-alunos que hoje são meus companheiros de trabalho. E ouvi deles que uma das influências foi tipo, falar, ó, pô, Xambim, você que me influenciou a seguir essa profissão. Então, eu acho que esse caminho de oferecer essas oportunidades para os nossos alunos na idade escolar, eu tenho um professor de educação física que eu gosto muito, é o João Batista Freire, que ele fala que dificilmente a gente educa para agora, e dificilmente você consegue, não mensurar, mas consegue perceber o que você plantou, sabe? Porque a educação, na verdade, é para o futuro. Eu estou educando para ele para depois, né? Como você falou, eu tô ali plantando uma sementinha na cabeça dele, oferecendo para ele várias oportunidades, oferecendo para ele várias coisas, várias situações de exercício diferentes, para que uma hora uma dessas sementinhas fique na cabeça dele ali, e quando ele tiver que resgatar isso, ele tem lá guardado na cabeça dele essa sementinha, e aí é que ele vai regar, jogar a aguinha lá e fazer ela crescer. Muitas das vezes, eu, como professor de educação física, não vou nem saber disso, nem vou ver. Então, é um processo importantíssimo para agora, mas não é uma coisa que você vai é, ser tácito para você agora, vai ser tácito para o seu aluno no futuro. Você só vai ficar com aquela sensação de, pô, ofereci o máximo que podia, o máximo de conhecimento que eu tenho. E aí a gente sai um pouco, agora falando um pouco mais de uma visão técnica da educação física, nós passamos uma física muito técnica. O que é muito técnico? Um momento da educação física onde a gente trabalhava só os esportes. Então, a educação física era baseada em vôlei, futebol, basquete, handebol, quando muito uma queimada, né? Então, hoje, com a criança, ou não só a criança, mas a sociedade que nós estamos, que nós vivemos, um momento atual, como você falou, um momento que o tecnologia aflorada, as situações eu costumo dizer que muitas coisas que nós, eu, você, né, que nós aprendemos na rua, hoje eu tenho que ensinar nas aulas de educação física, que o menino não tem essa vivência lá na rua. Então, são diversas situações que me levam a pensar que eu não posso mais ser um professor técnico. Exatamente por isso, porque quando é lá na frente, mais para frente, esse meu aluno, quando ele tiver numa vida adulta, para ele ser estimulado a ter uma vida saudável, eu não posso limitar as minhas ações dentro da escola. Que nome você daria se for professor técnico? Coloca aqui para a gente assim, uma espécie de definição, assim, que quando você fala professor técnico, está querendo dizer o quê? E como é que você, que nome que você dá para essa alternativa, né, ao professor técnico e o que ele faz, assim? Na verdade, esse professor técnico é uma nomenclatura que a gente da educação física a gente usa muito por conta de uma fase que nós chamamos da fase tecnicista, que foi exatamente esse momento aí, foi principalmente ali quando a gente estava em regime militar, né, que o objetivo principal era dentro da escola, era formar atletas.
esse era o objetivo principal da educação física dentro do ambiente escolar. Então, era muito técnico, que significa só técnicas esportivas. Foi uma fase, na verdade. E a gente demorou um pouco para a gente sobrepor essa fase tecnicista, né? Demorou um pouco para a gente entender que a educação física é também técnica, mas ela também é lúdica, ela também é vivencial, ela também é emocional, que agora já vou deixar vamos deixar um gostinho para nosso segundo encontro, que a gente já tem um segundo encontro. A educação física, ela é mais do que aprender esportes, aprender regras básicas, que um pensamento físico-motor. A educação física é aspecto físico-motor, sim, mas ela também é aspecto emocional, ela é aspecto comportamental, ela é aspecto afetivo, é, ela é ela é jogo, ela é luta, ela é ginástica, ela é dança. Então, a gente não pode limitar o nosso pensamento e limitar o nosso aprendizado, porque, na verdade, a gente está limitando, a gente está nos limitando, está limitando os nossos alunos, está limitando o conhecimento, está limitando tudo. Como é que você diria, então, esse professor que também é técnico, né, dizendo, né? Também é técnico, que nome que você daria, assim? Tem algum nome que vocês chamam disso? Não, 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 não eu não costumo dizer que eu sou um professor que é sem rótulo, Eu imagino, assim, que fazendo uma analogia com a saúde, seria algo voltado mais para uma visão integral, né, da pessoa, né, sim, que está preocupado com esse lado humano mesmo, né, assim, visto de maneira mais uhum, completa. A questão psicomotora, a parte motora, psicomotora, mas não só isso, como você falou, a parte social, a parte emocional, a parte cognitiva. Então, olhando a criança de maneira integral, né? eu costumo dizer que eu sou professor de educação física, eu não sou professor de esporte. Então, eu educo no grosso modo da palavra, sendo bem grosseiro, que, assim, a gente não educa nada, né? Falar isso que eu vou falar aqui, mas, a grosso modo, eu educo o físico, eu não educo só o esporte, eu não educo só o futsal, eu não educo só o handball, eu educo o indivíduo como um ser que movimenta, como você falou, a gente se movimenta desde sempre. E a gente precisa, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar, a segunda coisa que a gente faz é espernear, é se movimentar. Então a gente já se movimenta, depois que sai da barriga da nossa mãe, a gente já está se movimentando. Então, esse ser que se movimenta, o professor de educação física tem que entender que ele é complexo. Como você falou, cada um é de um jeitinho, cada um pensa de uma forma. E essa limitação técnica, ela é muito ruim para a profissão. Até por conta de tudo isso que a gente conversou até agora. Com uma limitação técnica, como que eu vou conseguir contribuir tanto assim pro meu aluno? Numa questão cognitiva, numa questão emocional, numa questão afetiva, né? Na liberação, na função global ali do ambiente escolar. Então, é bem complexo. Então, e a gente, caminhando para o final da nossa conversa, fica bem claro, uma coisa que para mim já era bem clara, né? O quanto que a educação física ela precisa ser mais bem valorizada nas escolas. A educação física é algo que não é apenas para o físico, e o físico é fundamental, como nós colocamos aqui, e no nosso próximo encontro vamos falar, né, desses, para além da educação, dos benefícios físicos da educação física. Então, é algo que precisa realmente ser visto com outros olhos. Né? Eu já vi pessoas, fulano conversando na aula de matemática, vamos puni-lo, vamos tirá-lo da educação física. Né? Assim, como se fosse É isso algo mesmo que funciona. assim, que não fosse fazer falta, né, para o desenvolvimento, para o aprendizado da criança. É que é muito pelo contrário, né, assim,
você está estruturando por dentro, ali, dando os fundamentos para a criança aprender. Então, acho que falta muito, talvez, não sei se os seus colegas da educação física têm essa compreensão da importância que a educação física tem, não só para o aspecto físico, mas para o aspecto cerebral, como eu falei, a cognição e, além disso, a saúde mental. Eu também acho que a gente. Eu sou um pouco receoso quando fala de valorização, assim, sabe? Porque eu acredito que a valorização é muito pessoal, assim, sabe? Tipo, a minha valorização sou eu que ofereço. Não adianta um professor falar assim que eu preciso ser valorizado, eu preciso ser valorizado, e ele não tem essa visão de que o físico. Então, eu acredito que a gente precisa sim, não só a sociedade, mas nós da educação física, nós precisamos entender que nós somos mais do que físico. Esse é o ponto-chave, porque quando a gente começar a entender que a educação física é mais do que físico e motor, tudo que virá depois é consequência. Tudo que vier depois disso, depois que eu conseguir, acho que, acho não, né? Com certeza, depois dessa conversa aqui, muitos profissionais de educação física, muitos professores de educação física vão começar a repensar as suas ideias, porque talvez eles nem faziam ideia. Eu mesmo tenho muita coisa que você me falou que eu não fazia ideia de que o exercício físico proporcionava. Então, essa reflexão que a gente fez aqui hoje, da importância do exercício físico, saindo da cara físico e motor e passando pelo ser como um todo, eu acho que vai mudar um pouco a cabeça dos nossos dos professores. E deixar já o convite, né, para a galera que assistir primeiro, que numa segunda oportunidade nós vamos conversar, fazer um pouco da relação da educação física com habilidades socioemocionais, que hoje a Base Nacional Comum Curricular inclui esse aspecto, né, socioemocional, todos os momentos da fase do aprendizado dos alunos que estão em idade escolar. Então fica um gostinho aí já para a galera assistir o próximo. E se quiser já fazer suas considerações para a gente já fechar essa Assim, conversa. assim, do que a gente for, que eu sempre tive essa clara noção que a importância que é a atividade física, né, o exercício físico, em várias palestras que eu já dei, né, pelo Brasil, durante muitos anos eu sempre enfatizei a importância que é nessa parte da atividade física para a inteligência emocional em si. E pensando bem aqui, né, o meu filho mais velho, ele tem uma aula só de educação física na semana, né, que é o dia que ele vai com o uniformezinho da educação física, né? Então, assim, a educação física, diante de toda a importância que ela tem, toda essa reverberação, né, que ela gera nos vários outros sistemas e funções, enfim, a importância que ela tem para a saúde mental, emocional, cognitiva, social, enfim, para o futuro, né? Então, apenas que uma hora e meia na semana, apenas, eu acho que tinha que ser pelo menos 3 vezes na semana. Então, nem que seja 40 minutos, 50 minutos, 3 vezes na semana, pelo menos, para poder, digamos, florescer, né, todo esse potencial cerebral que as crianças têm. Né? Então, acho que minha consideração final a partir da nossa conversa é essa. Assim, quem sabe num futuro, enfim, próximo, enfim, a gente possa ter mais aulas, de fato, de educação física na escola, porque eu tenho certeza que isso tem um potencial tremendo para fazer crescer o ser humano, não só no aspecto emocional, mas, como eu falei, relacional, caráter, saúde física, saúde mental. Então, a sociedade só tem a ganhar, valorizando mais a educação física na idade escolar. Perfeito, Tawili. Que muitos
muitos diretores, coordenadores, pessoal do Conselho de Educação, né, a galera do Ministério da Educação, que essa galera assista, possa assistir essa nossa conversa aqui e entender e compreender com a gente aqui, né, esse bate-papo, a importância que tem a educação física dentro da escola e, e que os professores de educação física também tenham um start para que a gente pense a educação física como um todo. Vamos pedir Agradecer para você pela sua... Não, assim, aproveitar o ensejo, né? Assim, pedir para os colegas curtirem o vídeo, né? Compartilharem com seus colegas o vídeo. Ah, E na sim. descrição do vídeo aqui eu vou colocar pelo menos uma referência. Tem várias, né? Assim, pessoal, vamos colocar aqui no nosso endereço de Instagram também, que quiser entrar em contato, quiser mais referência, mas pelo menos uma referência para endossar os aspectos que eu coloquei aqui do exercício físico na função cognitiva. Afinal, né, tudo que eu falei aqui não foi criação da minha cabeça, né, são evidências de estudos. E vale a pena o pessoal buscar a fonte, né, para compreender com mais profundidade essa temática e aplicar no seu dia a dia de trabalho. Ótimo, excelente. Então, Taueli, obrigado, cara, mais uma vez. A gente vai se encontrar novamente aí logo, logo para a gente fazer o nosso segundo momento, que também vai ser bem legal, de uma temática bem bacana. E agradecer você, um abraço especial para quem está assistindo, como o Taueli falou, se você gostou, ajuda a gente aí, né, dá aquela curtida, encaminha para as pessoas que você acha que deveriam assistir esse vídeo e entender um pouco mais sobre essas questões que a gente conversou aqui. Beleza? Um abraço para a galera aí e valeu, até a próxima. Valeu, abraço.